Olá para você que está nos ouvindo. Este aqui é o De Volta para o Podcast, o caderno pedagógico do Núcleo Máquina, no projeto Ziriguidum Atômico. Se essa é a sua primeira vez por aqui, este é o formato que nós escolhemos para divulgar o nosso processo de trabalho de conclusão no curso em teatro da Escola Técnica de Artes, aqui na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Eu sou a Julia Raissa Dalla e junto com a Alanis Meira nós vamos falar sobre a construção da personagem. Como é que tem sido para você, na verdade, nesses dias, em casa, com esse isolamento? Para mim, o mais. Eu vou começar assim pela parte difícil mesmo, né? Que o mais difícil está sendo a administração de tudo isso, seja da vida familiar, seja do que está acontecendo ao seu redor enquanto você está tentando fazer as coisas. Tentar organizar os horários que você faz as coisas, os horários que você tem para estudar, para se dedicar ao personagem. Exemplo, eu ainda não saí da escola, então eu tenho as lições da escola, eu tenho as lições da ETEC, eu tenho o que é só do TCC, eu tenho as coisas aqui de casa, então, tipo assim, tá uma loucura, né? Fora que, às vezes, durante a aula mesmo, tem barulhos aqui em casa, ou gente falando comigo, ou sei lá, o mundo desabando, o vizinho fazendo barulho e você tentando se concentrar. Então, isso realmente está sendo muito difícil. Tem gente que fala que algum dos benefícios é você poder estar no conforto da sua casa, dependendo do que você estiver fazendo, você poder fazer o horário que quiser. Só que tá sendo bem assim, não. A realidade é essa. Não sei se para você, né, tá sendo bem fácil administrar, mas para mim tá complicado. Imagino. Aqui também não está diferente, porque eu moro em apartamento, então eu tenho estado em casa já quase uma gestação, né? Começou lá em março, né? A gente interrompeu a aula presencial e repentinamente nos vimos isolados aí. Então, desde março eu tenho estado em casa, trabalhando, estudando também. E aí a gente tem que aprender uma nova rotina, né? Porque no horário de aula, às vezes eu tenho vizinho fazendo reforma, então tem aquele barulho que atrapalha a nossa concentração. Mas a gente teve que aprender a lidar. Foi difícil, sinceramente. Muito difícil, porque a diferença de ir para a ETEC, né, para a Escola de Artes, era que você, além do contato com as pessoas, você tinha um ambiente propício para desenvolver, né? E a gente teve que se acostumar em pouco tempo com a nossa própria casa. Uma das coisas que eu mais ouvia quando eu estava estudando, né, fora de casa, no caso, e na ETEC, era que eu visitava a minha casa. Porque eu passava muito mais tempo, tipo, mais de 12 horas fora de casa do que dentro de casa. Então, agora que, mesmo passando as férias em casa, os finais de semana, ou coisa assim, a gente, não por natureza, mas por costume, acabou fazendo a maior parte das coisas fora de casa. Então, trazer tudo que você faz fora, todo esse transporte que você ia, toda essa agitação que você tinha na rua, e ter que acumular em casa é muito, muito complicado. Às vezes não dá certo, às vezes você só quer, tipo, gritar assim um pouquinho, sabe? Você quer uma correria de leve, um zumbido de metrô no seu ouvido. Legal. E quais diferenças assim você percebeu do semestre passado, que foi essa transição do presencial pro EAD, para agora, que já está mais meio que solidificado esse meio, esse canal pelo qual a gente tem aprendido, tem tido as aulas e feito os ensaios? O que você percebeu de diferente?
uma das coisas que foi meio drástica, assim, uma mudança drástica para mim, foi em questão de espaço de ensaio. Que quando a gente estava na ETEC, quando a gente estava ensaiando, testando as coisas, primeiro que a gente tinha lá os 4 andares para experimentar, que às vezes a gente fazia umas coisas meio loucas, assim, né? De passear pelo corredor e ir experimentando os espaços, testando formas. Fora que a gente tinha realmente um espaço, tanto o palco quanto as salas, para a gente, sei lá, simplesmente deitar no chão e ou pensar na vida, construir a personagem a partir dali, ter todas as experimentações, as aulas de fato, né, de corpo que a gente tinha. E aqui, tipo, eu não tenho isso. O máximo que eu tenho, já que no meu quarto não tenho assim um espaço no chão muito grande, literalmente um corredorzinho, né? Tem os móveis e um corredorzinho, então não tenho esse espaço todo. Aí tem o quê? A sala aqui de casa. Só que aí ou tem um tapete, ou tem um móvel atrapalhando, e não é a mesma coisa, sabe? Isso eu senti muita falta, de você ter um lugar assim para você experimentar, para você poder se soltar, sabe? Por mais que fosse um quadrado assim, né, que fosse a sala ou coisa do tipo, a gente tinha esse ambiente de experimentação. E aí, depois de um tempo, nas aulas online, eu senti que estava sendo muito pensar. A gente trouxe tudo para a cabeça, porque dependendo de onde eu estava para fazer a aula, eu estava sentada, né? Tipo, numa cadeira, ou no sofá, ou em cima da minha cama. E eu estava sentada para prestar atenção no que estava sendo passado. E aí, tudo que acontecia era o quê? Tudo no raciocínio, né? O que eu vou fazer, que roupa que eu vou usar para tal personagem, como que eu vou construir, isso tudo ia na cabeça, eu não testava de fato. E isso estava sendo complicado, né? Não ter esse espaço para experimentar. E aí, quando começou a parte de gravação, né? E já não estava mais sendo nem o ensaiar de fato, mas a gravação, foi muito difícil para mim. Tipo, ter que tirar tudo que eu tinha formulado na minha cabeça e passar a testar na hora que eu fosse para valer, né? Na hora que foi o para valer era quando eu estava começando a testar. E aí eu vi muita coisa dando errado, mesmo tendo os ensaios com a diretora antes. Eu vi que estava muita coisa dando errado, que não estava sendo como eu queria, nem como a diretora tinha guiado. Aí, sei lá, a iluminação não estava dando certo, o apoio da câmera não estava dando certo. E aí foi tipo assim, ladeira abaixo, né? É uma coisa que eu sinto muita falta desse lugar de experimentação, pra gente tirar essa coisa muito do raciocínio, tipo, oh, nossa, como que eu vou fazer isso? Milimetricamente calculado. E de fato, assim, fazer, né? Começar já, tipo, da pontinha do dedo até o último fio de cabelo, experimentando posições, sensações diferentes. Não só pelo espaço, mas não sei se você teve essa sensação. Não sei como a quantidade de pessoas que tem aí na sua casa durante a aula, mas essa não ficar à vontade por estar ter pessoas andando e você tentando ali criar alguma coisa, mas ao mesmo tempo intimidada para fazer alguma coisa, desenvolver algo, porque tem alguém que está fora desse processo e está ali. Acho que, pelo menos para mim, foi bem difícil isso também, lidar com não só com a falta de espaço, mas com um ambiente propício para criar, né? Que seria criar com os outros ali. Que é muito difícil eu, pelo menos, ficar olhando para a tela, tentando enxergar vocês no meio ali das janelinhas e criando aqui. Eu senti e tem uma pessoa andando para lá e para cá. Nossa, aqui em casa que não tem nada a ver com o processo. Eu senti muito isso quando eu ficava na sala aqui de casa para ter as aulas. E aí teve alguns ensaios que a gente teve, né, com a Mari. E aí a gente tava lá falando de viagem no tempo, né, de arrumar mala, que não sei o quê. E aí eu parava, né, de ensaiar, ia, sei lá, pegar uma água no banheiro, fazer alguma coisa. Aí minha avó um dia, né, virou assim para mim e falou: o que você tava ali falando? Você vai viajar para onde? Você tá doida? Tipo, pra onde você vai viajar, garota? Você tá... Aí eu fiquei, oxe, vó, como assim? E ela falando, eu escutei você falando de viajar, me conta essa história direito aí. Aí eu, vó, não é nada disso, até eu explicar pra ela que era o processo.
O primeiro processo foi improvisação, não foi? Os primeiros exercícios que a Marina é a nossa diretora de criação, e ela estava no começo do processo jogando improvisações, né? Mas as improvisações, elas vieram a partir de personagens pré-definidos e outros que foram surgindo ao longo do caminho, né? Só voltando um pouquinho atrás. A gente teve a definição do nosso tema, Viagem no Tempo, que vai ser discutido, inclusive, em uma das séries aí do podcast. E a partir desse tema, a gente já acabou se reunindo e construindo ideias sobre possibilidades de tratar esse tema, né? Uma possível construção de enredo. E algumas personagens já foram surgindo dessa discussão, né? Então, a gente já tinha predefinido alguma dessas personagens. E aí, quando a gente foi para os ensaios, a Marina já trouxe a improvisação com essas personagens, com algumas já predefinidas, e a partir do elenco ali disponível para o ensaio, foram criando outras, né? Aí, no caso da sua personagem, o que você lembra, a primeira coisa que você lembra dessa construção, além da ideia só na cabeça, dado o espaço que você tinha limitado, né, e outras pessoas aí na sua residência? O que você lembra desse primeiro contato, dessa primeira improvisação da sua personagem? Eu lembro uma coisa que eu senti que eu ia me identificar com ela, assim, pensando em dois seres diferentes, né? A personagem, depois eu, essa camada extra. Eu tinha pensado que eu ia me identificar muito com ela em questão de tiques, mas em lugares diferentes. Tipo, sei lá, eu tenho mania de... aqui um exemplo. Eu tenho mania de bater o pé muitas vezes, né? Quando, sei lá, eu tô sem fazer nada, eu começo a bater o pé. Mas ela teria um tique na mão, e aí eu teria que transformar isso. E aí eu já senti aquele apego a ela, né? Tipo, aquela proximidade de eu vou ter uma coisa parecida com ela, não vou ter que fugir tanto assim do que eu já sou. E de construir ela a partir tanto de manias quanto de pensamentos acelerados, e eu tentando me conectar com essa personagem, sabe? Para não ficar uma coisa tão distante assim de mim, para não acontecer alguma coisa do tipo, eu não faço a mínima ideia de como que eu vou fazer ela, sabe? Eu já estava tentando criar essa proximidade a partir das manias que ela teria, tipo de gestos ou coisa assim, mas coisas que foram sendo limpadas depois, né? Cortadas conforme os ensaios. Muito louco você falar assim que eu trouxe características que aproximassem ela um pouco de mim, né? Para não destoar muito, talvez não gerasse plasticidade, né? Quando eu pensei na minha, eu pensei, vou criar uma coisa meio que diferente, porque na minha cabeça ela é diferente de mim. Mas eu vou conversando com as pessoas, elas falam, não, é você. Eu falo, não. E eu vi isso muito na sua. Você viu? Sim. E olha que eu nunca tive aula presencial contigo. E mesmo assim, ia fazendo as coisas. Nossa, isso é tão Aju. Como é que foi esse negócio da caracterização, de se vestir? Que você falou um pouquinho do comportamento dela. Da caracterização, a primeira imagem que eu formei dela na minha cabeça foi completamente diferente do que ela saiu no final. No final, ela ficou uma coisa mais básica, tipo, mais cotidiana, digamos assim. E como eu tinha fantasiado ela no primeiro momento, era uma coisa assim, super lúdica, uma coisa absurdamente colorida. Tipo, uma coisa bem exagerada, bem extravagante. Coisa que não foi. Ela realmente não foi nada disso. Ela foi totalmente o oposto.
Você falando agora dessa coisa lúdica e extravagante, eu tô lembrando de uma imagem que tem lá no Instagram do Ziriguido Atômico, que é da mesinha dela, não é? Um porta-retrato, um Sim, óculos, um abajur. isso. Eu fiquei esperando as cores. Ah, você ficou esperando aquelas cores nela, né? Fiquei. Então, justamente por isso, porque as coisas que eu tinha aqui na minha mesinha, enquanto eu estava tendo algumas aulas ou os ensaios aqui no meu quarto, eram aquelas coisas. E aí eu ficava olhando e eu trazia isso para mim, meio que inconscientemente. Eu ia pensando, nossa, aquela cor ali vai ficar ótima de tal jeito e não sei o quê. E aí, na hora que ela foi se formando, também com as dicas da diretora, eu fiquei, gente, não era nada do que eu tinha imaginado para ela. Ainda mais porque aquela mesinha ainda ficou como lugar de anotação e tal, que também tem toda uma coisa com o pensamento da personagem, com o jeito dela. Mas as cores mesmo só ficou por conta do cenário, né? Que são coisas que eu já tenho aqui e acabou meio que ficando, né? Uhum. Se você for parar para pensar, você que já viu algumas das gravações, né? Sem spoiler aqui, Spoiler. uma da, né? Uma das cores que tem ali tem no meu cenário, aliás, duas ou três que tem ali, tem também fortemente no cenário. Não na personagem em si, mas tem no cenário, entendeu? Uhum. Mesmo sendo aquela coisa mais básica que você olha e fala, ah, tipo, tá liso, tem uma coisa só, não Mas é cheio o de cenário é a de itens. composição da personagem também, né? Porque Sim, a gente, como a gente está nesse esquema EAD, teatro pandêmico, digital travado, que nem a Lana fala, o cenário ele também é ajuda a essa caracterização da personagem, né? Eu digo pela minha, assim, eu queria trazer essa coisa meio alegre, meio fantasiosa, e aí o cenário que eu produzi aqui, nossa, produzir ficou lindo, né? O cenário que eu montei aqui, ele queria trazer bem essa personalidade da personagem. Só que engraçado, é aquilo que você disse, não, o que eu tinha em mente era uma coisa, e aí a partir do momento que eu fui levantando o cenário e tal, ele foi se transformando, porque até chegar no final, até chegar nesse cenário final. Porque na mente nossa, era muito bonito e lá lá lá. E aí quando eu olhava assim e tirava, fazia os registros, né, pra gente divulgar, eu falava, nossa, que horrível, que murcho, que sem graça, que sem vida. E aí eu lembro lá no começo, numa conversa que eu tive com a Alice, que foi uma pergunta da Jana, a professora Janaína, inclusive. Que ela perguntou: ah, que cor tem esse tema para você de viagem no tempo? E aí eu pensava, ah, é colorido. E aí eu fui buscando imagens que trouxessem essas cores. E aí, não que eu seja religiosa, mas sabe aquelas fitinhas do Senhor do Bonfim? Aquele muro cheio de fitinhas? Eu falei, nossa, preciso de alguma coisa sei, assim. sei. Tudo bem que não ficou nem 10% desse muro cheio de fitinhas, mas eu queria essas fitinhas coloridas. Se eu pudesse, eu tinha feito um monte, assim, né? Só que a verba é curta. Mas, Entendo. mas aí eu fui montando, e ficou, acho que assim, no fim, depois de várias tentativas, ficou bem legal, assim, dentro do que eu queria. E outras coisas também, não sei se você fez isso, você disse que utilizou o espaço que você tinha, né? Então, os objetos que você já tinha aí em vista, né? Mas até coisas que a gente poderia descartar, eu fui guardando, sabe aqueles rolos de papel alumínio, de papel toalha, eu fui guardando, eu falei, Nossa, eu tenho uma pilha disso aqui. gente, dava para fazer tanta coisa legal, montar um mural com ele assim, sabe? Nossa, falei, eu comecei a guardar essas coisas. Eu me senti meio juntando tralha. Nossa, eu me senti muito assim, ainda mais porque a minha mãe, quando vai passar pano aqui, né, a realidade da vida, ela vai passar pano aqui nos quartos
no andar daqui dos quartos, e aí quando ela vem passar no meu, ela geralmente olha, né, onde tem algum lixo e tal. E aí, no dia que ela veio, acho que minha gaveta estava aberta, ela foi pegar alguma coisa específica na gaveta, e aí estava lotada, no caso ainda está, de rolo de papel alumínio e rolo de papel higiênico. Ela, Alanis, o que que é isso aqui? Aí eu, então, mãe, é pra, É né, material. construção da personagem, é material, é pro meu TCC. Ela, mas o que que você vai fazer com isso? Eu falei, ainda não sei, mas não é problema, entendeu? Deixa aí que eu vou saber o que fazer. Aqui, pelo menos em casa, como só somos duas pessoas, meu companheiro ignora, né? Mas a mesa de trabalho, ela tá lotada de coisa. Porque primeiro eu pensei nas cores, né? Depois, bom, ela é essa pessoa divertida. E aí, porque eu tinha essa parede branca aqui. Era uma coisa que estava me incomodando, a parede branca, eu lembro disso. Eu tenho uma parede branca e eu ia fazer coisas piores, mas eu achei melhor não, porque depois. pra- Coisas É, piores. eu comprei tinta guache, filha, tinta guache. Era uma parede branca, eu tenho pincéis. Eu falei, gente. Só que aí eu me controlei um pouquinho, né? E aí foi legal, que aí eu fui usando esse monte de material para tentar imprimir na ação da personagem esse modo de viver, talvez, assim, né? Esse modo de pensar, que é uma coisa que eu não tenho, tá? Sabe aqueles desenhos? Então, alguém falou para mim, você deve adorar fazer isso, né? Eu falei, eu nunca fiz. Aliás, os primeiros eu estava já com raiva. Sabe quando você pega um lápis de cor assim e vai pintando de qualquer forma? A Julia Rai não é fã daquilo. Eu sinto que isso acaba sendo incrível. Tipo, quando a gente separa, sei lá, o ator da personagem, depois de um tempo você fica pensando, nossa, como eu peguei mania da personagem. Tipo, tem personagens que eu criei na ETEC que, dependendo do que acontece, eu lembro muito. É como se eu entrasse nele de novo, como se ele virasse uma camada da minha personalidade. E aí acontecesse tal coisa e eu não sei se é inconscientemente eu acabo agindo como tal personagem, Uhum. sabe? Seja por uma mania, seja por uma fala que era dele, aí você lembra, você meio que faz referência, mas só você, sabe? Você fala com uma pessoa que nunca viu assim seu personagem, e aí você faz uma referência e você pensa, putz, pena que a pessoa não entendeu. E dá um estalo, né? Você fala, caraca, é muito louco, é muito Sim. louco. E foi isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso De Volta para o Podcast do Núcleo Máquina, dentro do projeto do Ziriguidum Atômico. Para saber mais e ficar por dentro do nosso dia de estreia, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, Ziriguidum Atômico. É isso, tchau e até a próxima!